Bem-vindos a mais um podcast Estação PMA. Se inscrevam em nosso canal e acompanhem todas as novidades e informações que são trazidas toda terça e quinta-feira. Esse canal ele foi criado pensando em você, servidor público, que se depara de repente com uma nova lei de licitações e que precisa elaborar o estudo técnico preliminar e a matriz de risco. E também os servidores públicos que são nomeados fiscais de contrato. As empresas que desejam contratar com a administração pública municipal e a toda a população que precisa dos serviços públicos prestados pelo município. No nosso site hoje, a gente tem mais de 600 serviços disponíveis para que você possa acessá-los no conforto da sua casa. Hoje nós vamos falar sobre inexigibilidade de licitação. Meu nome é Mauricéia, eu sou secretária de administração e estamos com mais dois convidados, o Dr. Felipe, procurador do município. Seja bem-vindo, doutor. E Gabas, nosso agente de contratação. Obrigado pelo convite. Bom, vamos iniciar falando o que é uma inexigibilidade, não é mesmo? Inexigibilidade de licitação, para quem não sabe, são aquelas licitações onde não há viabilidade de competição, certo? Então, que a gente tenha apenas um produtor ou um representante comercial exclusivo. É isso, né? E para contratações do setor artístico, né? De artistas, sim, cantores, desde que ele tenha um representante, um empresário, né? Um empresário exclusivo. Um empresário exclusivo ou com ele mesmo, né? Ou, exatamente, com ele ou com um empresário exclusivo, e que desde que ele seja consagrado, não é isso? Pela crítica especializada e pela opinião pública, não é? Eu vou pedir para que o doutor Felipe ele dê prosseguimento no próximo item, que seria a contratação de serviços especializados. Então, só retomando, então, como você já disse, trata-se de uma contratação direta. Então, quando nós pensamos em elegibilidade, é uma contratação direta por quê? Porque tem todo um rito procedimental, né? Quando nós pensamos em uma licitação. O Gabas está familiarizado com isso. Por exemplo, um pregão. Você tem todo aquele rito, publicação do edital. O legislador, em algumas situações, ele entendeu que seria melhor fazer essas contratações diretas, até por uma questão para desburocratizar a própria administração. Então, por exemplo, aqui nós teríamos a dispensa, que seria de um lado teríamos a dispensa, que seriam algumas hipóteses ali elencadas pelo legislador que ele autoriza fazer uma contratação direta para desburocratizar, para ser mais rápido, mais ágil, devidamente justificado, obviamente. E também nós temos a inexigibilidade. A inexigibilidade, ela, como a Mauricéia já frisou bastante, ela é uma ausência de competição, né? Não teria inviabilidade de competição entre os licitantes. Dessa forma, não teria por que você fazer uma licitação, ter todo o rito procedimental ali, porque não existiria como eles competirem entre si. Então, quando nós pensamos, por exemplo, agora nesse tópico aí, né, do serviço técnico especializado. O serviço técnico especializado seria uma matéria predominantemente intelectual, em que uma empresa ou um prestador de serviço ali, ele se especializou naquela área. Então, por exemplo, serviço advocatício, serviço contábil, e a administração precisa, para o objeto que ela pretende, ela precisa daquele serviço. Então, não é um serviço comum. Até é interessante frisar nesse ponto que a Lei 8666, ela dizia que existia, para você contratar um serviço técnico especializado, você precisaria da singularidade. E agora esse requisito ele caiu por terra com a nova lei. Inclusive teve uma lei, que é a Lei das Empresas Estatais também, que já tinha retirado essa questão da singularidade nessas contratações por inexigibilidade. Então, serviço técnico especializado você não tem como competir, porque aquela empresa é especializada naquele objeto e você não poderia encontrar uma empresa semelhante ali no mercado, então aí tem uma inviabilidade de competição. É um serviço predominantemente intelectual. E é importante até frisar aqui que tem um julgado ao Tribunal de Contas da União, recente, até 2022, que ele fala que, embora tenha perdido a singularidade, embora a singularidade tenha sido excluída agora pelo novo legislador, mas, mesmo assim, você não pode contratar um objeto corriqueiro. Então, a administração tem que ter um objeto específico ali que ela precisa, uma empresa que tenha notória especialização, para poder fazer esse tipo de contratação. E aí nós... Sim, doutor, mas eu acho interessante, assim, a singularidade realmente é um critério que é bem difícil de comprovar.
né? Sim. Porque assim, eu enxergo como singular. Para mim, ele é singular porque ele é especializado e atende toda a necessidade da administração pública. Mas, de repente, para um olhar de um órgão de controle externo, ele pode não entender como singular. Sim, Né? sim. Eu achava bem complicado comprovar singularidade mesmo, porque o interesse público ele é o fator predominante. Aham. Então, assim, vou contratar um serviço técnico especializado, óbvio, né, que ele tenha a notória especialização, mas que atenda a toda a necessidade do município e as suas peculiaridades, né, regional. Então, Sim. assim, a gente sempre enxerga que o que para Araçatuba funciona bem, talvez não funcione bem para São Paulo, Aham. né, que é uma cidade Sim. muito maior, ou ele também não funcionaria para uma cidade de 5 mil habitantes. Então, assim, eu entendo muito que toda essa demonstração é em função da realidade que o município vive. Sim. Então, inclusive os defensores dessa mudança, eles vão bem nessa linha de argumento, né? Falando que a singularidade é um critério muito subjetivo. Sim. Que você não teria um parâmetro ali para poder estabelecer o que é singular ou não. Mas até você mencionou isso, até lembrei também agora, que tem uma questão da inexigibilidade que ela pode ser relativa, a doutrina fala. Então, por exemplo, tem a inexigibilidade aqui no país, por exemplo. Aí você fala, em todo o país não tem como você fazer competição. Sim. Mas pode ser que numa área, por exemplo, numa cidadezinha no interior, só tenha aquele fornecedor. Embora no país, no restante do país, existam vários fornecedores. Só que naquela região específica só existe aquele fornecedor. Então aí você faria uma inexigibilidade justamente porque ela é relativa, né? Porque é só naquela área, mas você justificaria com base nisso. Não teria competição naquela cidadezinha pequena ou naquela região, porque só tem um fornecedor exclusivo naquela região. Bem interessante. E aí eu acho que assim, o legislador ele pensou muito bem quando ele fez essa lei, principalmente nessa questão. Então, assim, como comprovar, né, todos esses critérios dentro de uma inexigibilidade que a gente vai fazer, que o município vai fazer. O estudo técnico preliminar, né? Eu acho que ele traz todas essas questões. É legal também que, assim, já que o doutor falou da compra direta, que divide em duas, a dispensa de licitação e inexigibilidade, o legislador trouxe 2 itens, eu estava até vendo outro dia, para mim era um item só, agora para mim são 2 itens. Tirou da dispensa e colocou na inexigibilidade, que é o caso de locações de imóveis, que a gente determina, ó, eu quero uma casa, eu quero essa casa aqui, não tem como eu procurar em outro lugar, eu preciso neste bairro com essa estrutura. Sim. Melhor é alugar do que construir, tem todo o estudo técnico preliminar que vai fazer isso. Exatamente. E outra coisa interessante também que o legislador trouxe é em relação à contratação de cursos. Curso, treinamento, capacitação. A gente jogava muito antigamente, eu não vou lembrar o artigo, mas na dispensa. Né? Hoje ele trouxe no intelectual que você vai escolher um curso. Vamos falar um curso de licitações. Você sabe, você que mexe com licitações, você sabe quem é bom, quem é ruim. Então, fica inviável eu propor uma disputa de preço, porque, lógico, o melhor vai ser caro. Então, fica bastante inviável a disputa. Por isso que trouxe para a inexigibilidade. Não tem critério objetivo para a competição, né? Não tem, exatamente. E é o interesse público, né, doutor? Sim. Eu penso assim, ó, por exemplo, você precisa de uma capacitação que ela é minuciosa, passo a passo, é uma questão. Às vezes você já tem isso, você precisa de uma capacitação um pouco mais elaborada, né, com um profissional que ele tenha uma capacidade de introduzir isso no município com os servidores que já têm essa inicial, esse conhecimento inicial. Então, às vezes o próprio gestor vai ter a sensibilidade, né? Sim. De falar, olha, eu quero uma capacitação mais prática. Exatamente. Ou uma capacitação mais teórica. Então vai de acordo com a necessidade do próprio gestor e aí o ETP que o Gabas até mencionou, né? E a questão do imóvel eu também achei isso muito interessante, né? Porque na dispensa a gente vê a diferença. A administração pública, no geral, quando ela faz a locação de um imóvel, ela tem já, por exemplo, as dimensões desse imóvel. Eu preciso de um imóvel para atender a população. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico.
eu preciso de uma unidade de saúde no bairro, né, tal, porque cresceu bastante, mas para uma unidade de saúde eu preciso do quê nesse imóvel? Preciso de uma sala de médico, né? Preciso de consultório médico, preciso de uma recepção, preciso de vários itens. Até que o prédio próprio do município seja construído, às vezes você loca para atender aquela demanda. E aí precisa ser exatamente naquele local, né? Precisa ter critérios, precisa ter seu imóvel de tamanho já pré-dimensionado. Então, às vezes, você acha só um. E aí, como que você vai fazer uma cotação disso? Tá, eu vou cotar, mas aí tem no bairro tal mais barato. Não, mas eu preciso aqui. Né? Aqui. E aí vem a questão, faça todo o descritivo, faça todo o estudo. Né? Técnico preliminar. Exatamente. E você comprova as necessidades. Eu entendo que foi muito assertivo. Bastante. Isso na inexigibilidade. E também um ponto interessante é que o legislador, ele não deixou de maneira taxativa as hipóteses de inexigibilidade. Sim. Então, assim, ele elencou algumas hipóteses de inexigibilidade, mas esse rol, ele é exemplificativo. Então, por exemplo, a administração, porque todo dia a gente está lidando com tecnologias novas, até novos conhecimentos que vão surgindo, né? IA, inteligência artificial aí, ó. Então, assim, o gestor, ele pode se deparar com uma situação que ele não estava esperando e que seria uma situação de inexigibilidade, não teria competição, não teria como ter competição. E ele justifica falando, ó, é uma questão de inexigibilidade, embora não esteja aqui naqueles rols desse artigo, mas você não teria competição aqui nessa situação. Então é bem interessante essa questão também. Muito interessante. Como a senhora explicou, a história de um posto de gasolina numa única cidade. Bom, numa cidade, um único posto de gasolina. Então, você vai comprar gasolina onde? É verdade. Sim, aí relativo, a lei não te traz. Sim. Mas essa questão, né, da necessidade regional. Exatamente. Eu acho que é por isso que ele traz essa questão, assim, eu vou dar o exemplo, mas cada região tem a sua característica. Né? Ele pode ser único aqui, mas sim. Se andar 300 quilômetros para frente, já não é mais único, já tem vários, então... A gente tem vários municípios bem pequenos que provavelmente tenha realmente um posto de gasolina. Cada realidade é única, né? Uhum. E aí outro ponto interessante também que eu acho sensacional da nova lei é o seguinte, que tem o credenciamento. E o credenciamento, ele já, na verdade, era até entendimento dos tribunais de contas anteriormente, né? Com a lei antiga. Mas o credenciamento, porque assim, a gente está falando aqui das hipóteses em que não existe competição, porque só existe um fornecedor, ou uma pessoa ali, um artista, uma pessoa especializada, uma empresa. Só que no credenciamento é o seguinte, a administração tem tanta demanda, que ela vai contratar todos. Então não vai ter competição porque ela quer contratar todos, não porque só existe um. É que a demanda da administração é maior do que o mercado fornece. Então ela fala assim, ó, os fornecedores ou licitantes que estiverem interessados, eles podem vir até mim e eu vou contratar todos de maneira isonômica. Então isso é uma questão muito interessante porque não existe competição, só que é peculiar porque vai ter vários licitantes ali, né? Esse caso específico, acho que ele também, na lei anterior, a gente tratava como dispensa, né? E sim. Você abre um credenciamento e contrata todos os que comparecerem, exatamente, todos que têm interesse em contratar com o município. Então, tem até julgado do Tribunal de Contas, e tem um julgado do Tribunal de Contas da União que ele fala de inexigibilidade, mas é para passagem aérea. Para contratação de passagem aérea. Porque eles falam assim, por exemplo, se você contratar uma empresa, e assim, o mercado é muito fluido. Então, cada vez que você fosse fazer uma licitação para contratar passagem aérea, ia ter todo um procedimento, aí quando você terminasse a licitação, o preço já não seria de mercado. Então, você ficaria sempre de mãos atadas ali, né? Então, eles tem uma jurisprudência do Tribunal de Contas falando de inexigibilidade para credenciamento em passagem aérea com base na lei antiga. Então, é bem interessante. E, além disso, mesmo. Nem todas as empresas, por exemplo, vou citar algumas empresas, nem lembro quais são todas as empresas de avião. Mas, ó, Gol, Latam, elas têm alguns trajetos que só uma delas abrange, ou tem alguma só que tem duas, enfim. Mas, então, a administração contrata todas, entendeu? Deixa ali, faz um credenciamento para abranger todas. Sim. Bem interessante, né? Interessante esse tema, né? Inexigibilidade. Ele era um assunto tímido no passado. Exatamente. Hoje ele está abrindo um leque. Aqui a gente tem uma discussão bem gostosa. Colocamos 2, 3 itens aqui que o legislador não trouxe. Verdade. Bacana isso. E assim, acho que a gente tem assunto para mais um podcast ainda para falar desse tema, não é verdade? Sim, sim. Ele era muito tímido no passado.
Sim. Hoje eu acho que ele está trazendo, até porque tem questões técnicas envolvidas, o estudo técnico preliminar da segurança, né, para fazer uma inexigibilidade. Ok, então, muito obrigada a todos. Obrigado. Prazer estar com vocês sempre.